Bom, nessa aula aqui a gente vai estar dando início ao módulo de rede de computadores, né? Então, o que que é uma rede de computadores? Bom, uma rede de computadores sempre que você possui dois computadores ou mais dentro de uma mesma rede, você já compôs ali a sua própria rede de computadores, né? Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho uma rede local, né? Eu tenho um roteador local aqui com vários hosts dentro daquela mesma rede, o que compõe uma rede local, né? Uma rede de computadores local aqui da minha casa. Um host é qualquer computador, qualquer dispositivo que se conectou à rede. Ele pode ser um telefone, ele pode ser um notebook, uma televisão, uma geladeira. Qualquer dispositivo que se conecta em uma rede, ele é um host. O que faz com que esse host seja um servidor ou um cliente é justamente a forma como ele se comporta dentro daquela rede, né? Então, por exemplo, se eu tenho um host que tem uma porta 22 abertas fornecendo um serviço SSH, ou então se eu tenho um host que possui a porta 80 aberta fornecendo um site, por exemplo, ali eu tenho um servidor. E se eu tenho um host que acessa a porta 22, né, o que acessa a porta 80 de um outro host, ali eu vou ter um cliente, né? E vamos supor que nesse exemplo, né, vamos supor nesse exemplo aqui que esse host dessa conexão SSH é um Windows, né? Um Windows 10. O Windows 10 já possui o utilitário por padrão do SSH. Vamos supor que é um Windows aqui da Dell. E aqui vamos supor que esse é um servidor Linux, né, da ASUS, por exemplo. Vamos supor que esse Windows aqui é 64 bits e que esse Linux aqui, por exemplo, ele tem arquitetura ARM, por exemplo, né? O que eu quero dizer? São computadores completamente diferentes, rodando sistemas operacionais completamente diferentes, com arquiteturas totalmente distintos, e que por algum motivo, de alguma forma, mesmo esses dispositivos sendo completamente diferentes, desde a arquitetura, sistema operacional, hardware, eles ainda assim conseguem se comunicar, eles ainda assim conseguem interagir entre si. Isso acontece justamente por causa da existência dos protocolos, né? Os protocolos de rede. É o que faz com que computadores que sejam completamente distintos, completamente diferentes, consigam se comunicar entre si. Sem os protocolos, os computadores jamais conseguiriam se comunicar entre si, sem um protocolo padronizado, né? Justamente porque se deu essa padronização dos protocolos que a gente tem hoje diversos computadores conseguindo se comunicar. A gente tem, por exemplo, na internet diversos servidores Linux, servidores Windows, e você com seu telefone aí da Apple, da Xiaomi, consegue se comunicar perfeitamente com o Linux, tudo consegue se comunicar perfeitamente. Um exemplo de um protocolo é justamente o TCP/IP. Ele não é o único, tem vários outros tipos de protocolo. A gente tem o protocolo DP, a gente tem o protocolo ARP, a gente tem o protocolo I3E 802.11, né, que é o protocolo do próprio Wi-Fi. Então é graças a esse protocolo que os dispositivos conseguem se comunicar entre si. O protocolo é como se fosse um idioma, né, que todos os computadores ali aceitaram se comunicar entre si. E para que essa comunicação ela possa existir, para que essa comunicação ela possa acontecer, os dispositivos eles têm que ter endereços físicos, endereços lógicos e as portas, claro. O que é um endereço físico? O endereço físico é justamente o MAC address de um dispositivo. Então, por exemplo, se você tem uma placa Wi-Fi no seu computador ou no seu telefone, aquela placa Wi-Fi foi atribuída a ela um identificador, né? Ou seja, uma assinatura. O próprio fabricante, quando ele fez aquela peça, ele colocou uma assinatura, um identificador naquela placa, que é uma assinatura única daquela sua placa, que é o identificador dela naquela rede. E através daquele MAC, ele tem algumas informações. E o endereço lógico, por exemplo, já é o endereço IP. Ele é um endereço que a própria rede atribui aquele endereço quando você se conecta a alguma rede. Em alguns casos, você vai ter que configurar esse endereço IP manualmente ali na sua máquina. Em outros, na rede já vai ter um servidor DHCP rodando, que assim que você se conectar, ele já vai te atribuir um endereço IP.
E todos esses serviços, seja um servidor web, ou seja um client, por exemplo, eles funcionam através de portas, né? Por exemplo, um servidor, nesse exemplo aqui um servidor SSH, ele está rodando uma porta 22 padrão, ou seja, sempre que um cliente for se conectar, for interagir com aquele serviço SSH, ele vai se conectar naquela porta 22. E, por exemplo, vamos supor que a gente está falando aqui de um site, por exemplo, sempre que você acessa um site, sempre que você for acessar um site, o seu browser, por exemplo, ali, ele vai gerar uma porta, ele vai escolher uma porta aleatoriamente, normalmente uma porta alta, lá para cima dos 10.000, uma porta alta que não esteja sendo utilizada, para ser a porta de retorno, né? Porque aqui a gente está falando de uma comunicação, então quando você faz uma solicitação, o servidor ele te dá uma resposta, e essa resposta vai ser enviada justamente para essa sua porta que foi aberta. Claro que tem uma diferença, né? Essa sua porta, a porta do client, ela nunca fica exposta para a internet, ela não fica aberta para a internet, diferente da porta ali do servidor, que já vai ficar exposta e vai ser uma porta estática. Falando aqui sobre o MAC address, né, ou seja, o endereço físico, a gente pode citar algumas características do MAC address. Por exemplo, o MAC address ele vai sempre conter 6 bytes que são exibidos na forma de hexadecimal, né, e uma das características principais dele é que os 3 primeiros bytes desse MAC vão ser o identificador do fabricante. Então, por exemplo, se for um dispositivo da Apple, por exemplo, o fabricante aqui vai ser 1. Se for um dispositivo da ASUS, como é esse caso aqui, o MAC, os 3 bytes aqui vão ser esse. E se for de qualquer outro fabricante, o identificador dele vai estar justamente aqui. Você pode conferir o identificador, por exemplo, do MAC, nesses 2 sites aqui. Eu tenho um próprio site aqui, que é da organização I3E, onde tem um arquivo TXT que você pode comparar ali, e tem o Mac Ventures, né, que já é um site que faz essa verificação automática. Esses outros 3 bytes aqui que sobram são um número aleatório, que é gerado ali com um identificador único para aquele computador. Pode acontecer sim de você ter 2 placas com o MAC, com o mesmo MAC, só que já são casos um pouco mais raros, né? É comum a gente ver isso em placas que são chamadas de placas piratas, né, que são placas que são fabricadas em alta demanda. Fazem muitas placas e o fabricante coloca o mesmo MAC para todas aquelas placas. Falando aqui do endereço lógico, né, ou seja, o endereço IP ele é um número que é formado por 4 octetos que são representados da forma decimal, né? Eu tenho um exemplo aqui de endereço IP, né, que é muito usado em redes domésticas, um endereço IP de classe C, que é 192.168.1.10, que tem uma máscara de rede 255.255.255, ou que pode ser representado simplesmente com /24. Essa daqui é o mais padrão, é o mais comum que a gente vê nas redes domésticas, né? É uma rede que suporta até 254 hosts dentro daquela rede. E quando a gente tem, por exemplo, uma rede com essa máscara aqui, significa que os primeiros 3 octetos, né, vão simbolizar a rede. Então, por exemplo, sempre que um host novo se conectar nessa rede, a única coisa que vai variar é esse último octeto aqui. Então, vai ser 192.168.1.10.11.15 até 254. O endereço 255 normalmente é o que a gente chama de endereço IP de difusão, ou seja, é o broadcast, é o carinha que vai... Eu vou falar um pouco mais sobre esse cara aqui mais pra frente, senão isso aqui vai começar a ficar um pouco mais confuso. Os endereços IPs, eles têm várias classificações, né? A gente tem, por exemplo, o endereço IP público, que é o endereço IP que de fato está exposto na internet, o endereço IP que identifica aquele computador na internet. A gente tem o IP privado, que é o IP que fica na própria rede local. É o IP que quando você conecta ali na sua rede, um exemplo é 192.168.1.10, que é aquele IP ele só é visível dentro daquela própria rede. O endereço IP, ele sempre vai ser no mínimo 0
e no máximo 255. Por que é que não pode ser um número diferente? Justamente porque o IP, cada um dos octetos, é um número em binário, né? Se você pegar, por exemplo, o número binário e fizer o cálculo máximo aqui que vai poder existir, você vai ver que o cálculo máximo ali que vai poder existir é 255. Então é por isso que o número IP vai ser sempre de 0 até 255 e nunca maior, justamente porque cada octeto ali é uma representação decimal de um número binário. A gente também, dentro de uma rede, a gente pode ter várias sub-redes, ou então a gente pode estar conversando com uma outra rede que está geograficamente distante, né? Por exemplo, um exemplo aqui é de um servidor web que está, por exemplo, em outro lugar do mundo. E como que eu, por exemplo, aqui dentro da minha casa, dentro da minha rede privada aqui, consigo me comunicar com uma outra rede, com um dispositivo, né, com um host que está em uma outra rede muito longe. Isso é justamente graças ao serviço de roteamento. Tudo isso aqui que eu estou falando é uma explicação extremamente simplista, né? Ou seja, é algo bem superficial mesmo, só para que você tenha uma noção mais ou menos de como que funciona ali as redes. A ideia aqui é simplesmente te abrir a cabeça para que você consiga mais para frente se aprofundar ainda mais nesse tema. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco nos protocolos de rede, como que eles funcionam, como que funciona a comunicação, mas a ideia aqui nessa aula é simplesmente te abrir um pouco a cabeça, né? E claro, a gente também tem as portas, né? As portas, elas são utilizadas do 0 até a 65.535, então esse é o número máximo de portas que a gente vai ter. E todas essas portas, né, por exemplo, as 1000 primeiras portas, que são normalmente usadas para os serviços mais comuns, como por exemplo o FTP, que roda na porta 21, os sites, né, na porta 80, 443. Na porta 80 funciona normalmente o site sem criptografia. Na 443 é mais comum a gente ver os sites com SSL, né, ou HTTPS. E nada disso aqui é regra, tá? Isso daqui é apenas um padrão. O padrão dos sites, por exemplo, é funcionar ali na porta 80, 443, mas nada me impede de ter um site, por exemplo, funcionando na porta 21, ou então um site funcionando na porta 8080. Tudo vai depender da configuração, de como que eu configurei o meu servidor. E por isso é muito importante a gente entender o conceito de socket, né? O que é o socket? O socket é o formato ali do IP, a porta. Isso é basicamente um endereço socket. Então, por exemplo, quando eu altero a porta padrão, por exemplo, de um site, e se eu vou acessar aquele site através de um browser, eu vou ter que representar ele ali como se fosse um socket, né? Ou seja, eu vou ter que representar o endereço ali, seja o nome de domínio, ou seja, o endereço IP daquele serviço, daquele servidor, 2 pontos separado pela porta, né? E isso a gente pode até dar uma olhada, mas meio que no que eu falei aqui na prática. Por exemplo, eu tenho a VPS aberta aqui. Por exemplo, aqui com o terminal aberto, se eu digitar aqui o ifconfig, claro que para digitar esse comando eu preciso ter o utilitário do NetTools, né? Eu já ensinei como faço a gente instalar ele. Aqui eu consigo ver o meu endereço IP, né? Aqui eu já estou conectado em uma rede. Aqui eu consigo ver o meu endereço IP, que é o meu endereço IP privado, né? Ou seja, esse IP aqui ele só é visível dentro da minha rede. Eu também tenho aqui o MAC address da minha placa, ou seja, esse daqui é o MAC que foi atribuído para minha placa, ou seja, o endereço físico, né? Aqui eu tenho o endereço físico, o endereço lógico. Eu também consigo ver o meu roteador, né, com o comando route. Aqui, se eu passo o route-n, eu consigo ver o endereço do meu gateway, né, ou seja, o meu roteador, aquele que faz o roteamento aqui na minha rede, que torna possível eu acessar um site externo. Eu também consigo ver o meu IP público, né? Deixa eu ver se eu tenho o Cur aqui instalado. Tenho. Eu consigo ver o meu IP público através de um site que chama IP... é o site ifconfig.me. Se eu der um cur ifconfig.me,
eu vou ver o meu endereço público. Ou então eu posso simplesmente abrir o meu browser aqui. Deixa eu ver se o meu browser vai abrir aqui. Posso abrir o meu browser aqui e digitar meu IP. E se eu entrar em qualquer um desses sites aqui, como por exemplo esse primeiro aqui, eu já consigo ver também o meu IP público, né? Então, e um outro arquivo interessante, uma outra coisa que a gente pode visualizar aqui de interessante, é um arquivo que chama etc service. O que é isso? É um arquivo que a gente tem aqui nas distribuições Linux que mostra as portas e os serviços padrões delas, né? Então, por exemplo, se eu achar que é a porta 80, que vai estar lá em cima, aqui ele fala, ó, a porta 80 é comum para o HTTP. Se eu caçar aqui a 443, por exemplo, HTTPS, né? Os HTTPS, o SSL. Então, aqui fala a porta e qual que é o serviço comum. Isso aqui são só as 1000 primeiras portas, se eu não me engano. Aqui não tem todas as portas, porque é igual eu falei. Algumas portas não são utilizadas para serviços, né? Que são as portas muito altas. Nas próximas aulas a gente vai estar dando uma aprofundada melhor nos protocolos de rede. Então é isso aí. Por agora é isso daí.